Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa dessa semana, vamos abordar os reflexos ao agro a partir da guerra no Oriente Médio, incluindo fertilizantes, logística e proteína animal. No Brasil, nós estamos de olho nos impactos da chuva para a agricultura de Minas Gerais e também a situação da produção de citros. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E após uma semana desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o agronegócio assiste com cautela os próximos passos para setores como fertilizantes e proteína animal, além da própria logística. Nós vamos conferir na reportagem de Matheus Lopes. Diferentes segmentos que compõem o agronegócio estão atentos à duração da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Os conflitos no Oriente Médio impactam diretamente o fluxo de importação e exportação de commodities e a disponibilidade de navios que transportam as cargas. Entre os setores mais afetados está o de fertilizantes. Na última quinta-feira, 5 de março, a Bolsa de Chicago registrava alta de 36% no preço do contrato futuro da ureia no Brasil, com vencimento em abril a $573 por tonelada. O aumento acumulado inclui custo e frete, reflexos do fechamento do Estreito de Hormuz, rota marítima que atravessa as águas territoriais entre Irã e Omã. Douglas Santos, diretor da Peniel Management, explica o cenário. O Oriente Médio é responsável por 40% da ureia, 28% da produção de amônia e 29% do DAP, que seria o fosfato de amônio, exportados globalmente. Todos os produtos são utilizados no agro, principalmente, né, e todos os produtos têm uma aplicação direta com o momento. Então, com o conflito, o que está acontecendo? Fornecedores estão retirando as ofertas e os navios não estão aceitando passar pelo estreito. Logo, nós estamos criando escassez e, definitivamente, incerteza de preços. Na avaliação de Douglas Santos, a nova tarefa para o agro global agora é buscar fornecedores alternativos de fertilizantes para diminuir a dependência, já que o Estreito de Hormuz é rota de 1/3 na ureia mundial. O Brasil importa 93% dos fertilizantes que consome e a ureia representa 17% desse total. E além disso, Irã, Catar e Arábia Saudita, todos afetados pela rota de um jeito ou de outro, estão entre os 10 maiores exportadores mundiais de ureia. Então, ou seja, é um colapso anunciado se o tempo se estender demais. O Oriente Médio é a maior região exportadora da ureia do mundo, com 20 milhões de toneladas no ano, aproximadamente 35% do comércio global. Douglas afirma que armadores de contêiner anunciaram a suspensão da passagem pelo Estreito de Hormuz até que a região esteja segura. Isso gera desvio do trajeto em milhares de quilômetros, adiciona semana às viagens e leva à redução de navios ao longo do ano, pressionando os fretes. Isso acontece, por exemplo, com os navios que transportam grãos. A região não foi projetada para esse volume massivo de granéis, custos logísticos vão explodir e os riscos, na verdade, não é o risco, já é uma realidade de gargalos e atraso. Então, como uma síntese final, a gente pode entender o seguinte, que o Estreito de Hormuz fechado em relação ao navio, nós temos Porto do Mar Vermelho acima, acessíveis somente pelo transporte terrestre, rotas muito mais longas, o que inviabiliza. O que isso significa na prática? Aumento de custos, atrasos, menor disponibilidade de navio e um gargalo logístico global. O Irã foi o maior comprador de milho brasileiro em 2025, com 9 milhões de toneladas. Também importa soja, farelo e o açúcar do Brasil. Aves, suínos e ovos não são vendidos diretamente para Irã ou Israel, conforme esclarece Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Dos 160 países com quem o Brasil faz comércio para este segmento, 12 estão na região do conflito e somente 3 apresentam dificuldades de acesso. Neste sentido, o setor já se organiza com o Ministério da Agricultura para redirecionar as cargas para outros importadores. Nós já falamos com o ministro Carlos Fávaro, secretário Goulart, secretário Voa, secretário Alain, fazendo pedidos de medidas emergenciais, como armazenagem em container,
como a tramitação burocrática, revalidação de alguns certificados sanitários internacionais, como, por exemplo, o que foi vendido para Dubai e estava chegando lá. Daqui a pouco eu revendo para a Malásia, mas eu preciso ver se a Malásia aceita o documento e como é que eu faço essa mudança, aquilo que se chama correção do certificado sanitário. Isso tudo são partes burocráticas que estão sendo feitas. A gente sabe que isso vai ter custo, que vai ter prejuízo no futuro. Por exemplo, quando eu pago a taxa de guerra, quando eu passo a taxa de risco, ou quando eu mando para um outro destino, eu tenho que complementar o frete, que não estava previsto, e assim por diante. Mas isso sim é uma coisa que é preciso você esperar um momento. Ricardo Santin afirma que o atraso nas operações não afeta a produção brasileira de aves, suínos e ovos, nem o abastecimento do mercado interno. A Bolsa de Chicago aponta alta na cotação do trigo, reflexo também da guerra no Oriente Médio. Vamos falar a respeito do comportamento desse mercado agora no Ações e Cotações. Ações e cotações. E para nos ajudar a compreender o cenário, conversamos agora com Jonathan Pinheiro, consultor de gestão de riscos da StoneX. Jonathan, obrigada pela disponibilidade. Eu gostaria de pedir então para você nos falar do contexto do preço do trigo antes da guerra, o que estava acontecendo e o que acontece então nesses últimos 7 dias, digamos assim, nessa semana a partir do conflito. Obrigada de novo pela disponibilidade. É sempre um prazer. Bom, o mercado antes desse conflito, ele já apresentava algum cenário de alta. É importante a gente lembrar que estamos passando por um período de entre-safra, principalmente quando a gente olha para o hemisfério norte, que é a região que de fato possui um volume maior de trigo a nível internacional, a nível global, né? E a safra ela entra daqui a alguns meses, né, a partir de maio, principalmente a partir de junho, quando é um momento que o mercado ali na frente provavelmente vai sentir um pouco da pressão de oferta de novo sobre as cotações. Então é um momento em que sazonalmente a gente tem algumas recuperações, nada muito elevado também, porque a gente tem um estoque global muito alto hoje. Então isso minimiza um pouco os efeitos dessa sazonalidade de alta nesse período, mas aí a gente tem o início desse conflito. Isso não afeta diretamente aí a cadeia do trigo, porque apesar do Oriente Médio ser um grande comprador, grande parte daqueles países já estava bem abastecido. Que nem eu falei, os estoques globais elevados, eles pulverizam um pouco esse risco, então a gente tem uma redução do risco em relação ao acesso ao trigo, ao acesso a essa oferta. Se porventura a gente tem alguma dificuldade de acessar o trigo, como é agora o momento, tem uma maior dificuldade do Oriente Médio em acessar trigo da Europa, vai ter dificuldades para passar talvez pelo Canal Vermelho. Continuam essas dificuldades desde dezembro 23, 24, com aqueles ataques dos Houthis, né? A gente tem alternativas, seja aqui na América do Sul, com a Argentina, que tem muita oferta, ou até mesmo os Estados Unidos, seja pelo Pacífico ou pelo Golfo, mas é claro que isso tudo acaba levando a preços mais altos, acaba levando a cotações mais caras, e até que o efeito o reflexo de todo esse conflito no início da semana ele não foi tão acentuado. Os preços físicos começaram a sentir um pouco mais essa alta das cotações, a alta dos fretes, agora a partir da segunda metade dessa semana, digamos assim, né? Que daí a gente sentiu um pouco mais já dos efeitos dos fretes nas importações, seja aqui para o nosso mercado interno, aqui do Brasil também, mas também para demais países, e as cotações no FOB também subindo bastante. Mas então, como que a gente consegue ajudar quem nos assiste a ler o cenário nesse sentido que você traz, né? Então, estoques altos ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, uma cotação mais alta. Como que isso reflete nos contratos, na celeridade de fechar novos negócios? É momento de cautela por conta da guerra, independentemente se o setor é afetado diretamente ou não? O que vocês sugerem aí do ponto de vista aí da StoneX? De fato, esse é um momento de estresse, né? A gente vê os fundos cobrindo posições vendidas, isso ajuda a subir essa alta toda que a gente vê nas bolsas, né? Mas, de fato, por fundamentos, a gente tem um cenário baixista.
E isso deve se consolidar conforme a safra for entrando a partir da segunda metade, a partir de maio, junho ali. A gente deve, então, ter um retorno aí desses preços a patamares um pouco mais baixos, né? Mas é claro, a guerra durando mais e tendo impactos maiores, seja principalmente aí no mercado de petróleo, que vai acabar refletindo, né, em todas as outras demais commodities, isso pode ser alterado um pouco, mas olhando para um quadro um pouco mais razoável, onde a gente imagina que esse conflito ele não se estenda por tanto tempo e a entrada da safra não tendo grandes problemas, o que a gente não vê hoje no horizonte, algum problema climático muito sério, alguma quebra de safra muito representativa, a tendência é que os preços recuem. No curto prazo, aqui para o Brasil, a gente tem uma safra que ela vai entrar um pouco mais distante. A gente vai entrar uma safra que vai ser plantada agora em maio, vai ser colhida a partir de setembro. Então, os reflexos para nós, neste momento, ainda são também um pouco mais altistas. A gente tem um dólar mais alto nesse momento e a gente tem cotações de importação mais altas. E pelas paridades, a gente tem um cenário aí um pouco mais altista. E aí, conforme a safra do hemisfério norte for entrando, a pressão dessa oferta também pressionar as cotações na Argentina, é que a gente pode minimizar um pouco essa alta, mas o câmbio também é variável-chave. Eventualmente o câmbio pode compensar parte da queda ali do meio do ano dos preços e manter as nossas cotações aqui no Brasil em patamares um pouco mais altos. Então vou pedir para você seguir nessa linha aí de Argentina, que você já adiantou um pouquinho da minha próxima pergunta, que é isso: como que a gente pode ler o cenário do trigo olhando para o nosso vizinho aqui? Porque, se eu não me engano, já havia uma projeção ali de recordes de safra para a Argentina, um clima favorável. Nesse cálculo aí, você mesmo falou agora também, né, um custo de importação desse trigo, não só o argentino, né, mas um custo de importação mais alto. E ainda neste cenário, a gente está falando de acordo Mercosul-União Europeia, do ponto de vista de... a Argentina está se articulando muito olhando para esse acordo, né? A gente sabe que Uruguai e Argentina foram os dois primeiros países a, de fato, assinar ali o acordo olhando para o Mercosul. Queria entender também se isso, de alguma forma, também reflete no comportamento do mercado do trigo e como que conseguimos olhar isso aqui pela ótica brasileira. Esse ano, de certa forma, a gente pode falar que é atípico para a Argentina, né? A gente atingiu um patamar recorde de produção. O país colheu mais de 27 milhões de toneladas, algumas estimativas falam 27,5, outras 27,8 milhões de toneladas. Independente, é uma safra muito grande para um país que consome de 6 a 7 milhões de toneladas. Então, há excedentes muito grandes para ser exportado. As estimativas apontam de 16 a 18 milhões de exportação, mas independente dessa estimativa ser alcançada, os estoques vão crescer e são estoques, que nem eu falei, a nível global os estoques estão elevados. Na Argentina o cenário é parecido, os estoques se fala de 4 a 6 milhões de toneladas, ou seja, quase um ano inteiro de consumo dentro da Argentina, e esses estoques podem crescer mesmo atingindo as estimativas de exportação. Então, a mensagem que a gente tem hoje da Argentina é que o país precisa exportar, ele precisa de preços competitivos. Então, ele tem aberto muitos mercados, inclusive a China importou pela primeira vez agora trigo argentino nessa temporada, já passou dos 380 mil toneladas compradas. Esse número deve continuar crescendo ao longo do ano, né? Então a Argentina tem trigo suficiente para fornecer para o mundo e também para o Brasil. Óbvio, esses preços eles acabam ajudando, de certa forma, a manter o mercado mais pressionado, ainda nesse momento de estresse, mas ele ajuda a pressionar um pouco os mercados internacionais, e aqui para o Brasil isso compensa um pouco, né, esse estresse também do momento. Só que, como eu falei, no início da semana a gente não teve um grande reflexo. Agora, nos últimos dias, a gente já viu também essas cotações da Argentina subindo. E acompanharam o mercado internacional. Estados Unidos subiu de preço, Canadá, Austrália, os países europeus. Então, a Argentina apenas está mantendo a sua atratividade em relação aos demais exportadores, a sua competitividade para conseguir continuar exportando, que vai ser muito necessário com toda essa oferta que ela tem dentro de casa, né? Mas ela tem uma tranquilidade em relação à disponibilidade de trigo para fornecer para o Brasil e para fornecer para demais países, e isso de certa forma minimiza um pouco aí o teto que nós temos
de preços. Tudo bem, o dólar ele pode subir, mas a Argentina também não tem motivos para disparar preço por agora. E nesse contexto de vários países, né, fazendo o comércio, importação, exportação, existe um fator interessante que eu acho que é bom a gente explicar, gostaria da sua contribuição para isso, que também são diferentes tipos de trigo, né, para diferentes finalidades. Então, ainda que cada país olhe ali para a sua produção e para o seu estoque, as finalidades elas são diferentes. Como que a Argentina entra nesse cenário? Porque a gente sabe que eles, a Argentina é um ator importante para o fornecimento global, mas que tipo de trigo é esse que ele está fornecendo, que o país está fornecendo? E eu queria entender um pouco também como que o mercado enxerga essas diferenciações para uma cotação de commodity, porque no fim das contas é calculado um trigo só, mas quando a gente olha na ponta, as diferenças fazem a indústria tomar ali determinadas decisões, né? Claro, isso é muito importante. Essa temporada a Argentina teve rendimentos muito altos, mas a qualidade do trigo acabou perdendo um pouco e ela acabou ficando um pouco mais baixa, né? O trigo argentino, historicamente, ele é comprado como um trigo melhorador aqui para o nosso trigo aqui do Brasil, ou seja, a gente mescla esse trigo argentino para trazer uma qualidade melhor da farinha com o trigo brasileiro, né? Esse ano tem sido um pouco diferente. O trigo argentino ele não tem atendido as demandas da indústria moageira aqui do Brasil, então a gente vê um cenário de uso maior do trigo gaúcho, do trigo paranaense, enfim, entre outras regiões. O trigo paulista esse ano está muito bom, o trigo de Goiás e de Minas tem uma qualidade muito boa também. Então a gente vê cada vez mais o trigo nacional ganhando espaço, né? Mas ainda assim é necessário a compra eventualmente de alguns volumes menores de outros países para trazer essa qualidade de fato que a indústria busca. Então, esse ano a gente vai poder ver mais trigo paraguaio, a gente já viu, na verdade, entrando mais trigo paraguaio, que apresentou uma boa qualidade esse ano e atende muito a demanda do Paraná. A gente vai ter um pouco de americano e talvez até canadense entrando no Brasil, né? E o argentino fica em segundo plano como uma alternativa a custos mais baixos para poder trazer um trigo com um preço médio um pouco inferior, principalmente para aquelas regiões sudeste e nordeste que acabam trabalhando com um volume maior de trigo importado, enquanto na região sul a gente vai ter um trigo gaúcho e paranaense sendo mais utilizado e o argentino vindo basicamente para complementar os volumes que forem necessários, né? Não necessariamente para incrementar a qualidade. E o custo de trazer um americano ou um canadense para a região sul acaba sendo muito inviável, então a indústria nacional vai acabar se voltando muito mais para o nacional. Ainda bem que tivemos uma safra boa, não necessariamente uma safra excelente, mas foi uma safra boa, então Paraná e Rio Grande do Sul têm trigos de qualidade para poder atender e com volumes suficientes para se abastecer nesse ano, né? E aí, ano que vem a gente já começa a olhar uma possível redução de área, não muito expressiva, mas pode haver uma redução de área, principalmente no Rio Grande do Sul, mas para esse ano a gente tem um ano satisfatório, dá para se dizer, na questão da oferta do trigo, né? E você trouxe bastante, então, esse cenário do trigo brasileiro, dos diferentes estados. Então, eu queria encerrar perguntando algo também aqui sobre o nosso país, porque em dezembro de 2025, o governo federal anunciou medidas de subvenção para a equalização dos preços do trigo. Eu queria saber se, de alguma forma, isso surtiu efeito internamente, se pela StoneX vocês acompanham isso. Inclusive porque quando a gente está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente sabe que é uma região fortíssima na produção e que foi extremamente impactada com as chuvas de 24 e que esses efeitos eles se prolongam. Então, até mesmo essa medida de subvenção ainda estava dentro desse contexto. Queria saber se vocês olham isso, como que isso se conversa nas cotações internacionais também. É óbvio que a nível de produtor acaba ajudando, né? Mas os efeitos no mercado como um todo foram muito pequenos. Infelizmente, o volume de subvenção acabou sendo muito pouco pro tamanho do mercado. Então, para de fato a gente ter uma mudança de preço
com esse estímulo, acaba precisando de um volume muito maior, né? Então, esses efeitos não foram tão grandes, mas ajudou a escoar, principalmente um trigo de qualidade um pouco mais baixa. A gente teve algumas regiões no oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, que sofreram mais com um clima desfavorável e apesar do estado, numa média geral, ter tido uma safra boa, a gente teve algumas regiões como essa que sofreram com o clima e acabaram ficando com um trigo de qualidade mais baixa e consequentemente, com uma cotação mais baixa, uma precificação menor. E esse prêmio acabou ajudando muito no escoamento específico desse volume desse trigo, né? Seja para exportação, grande parte desse volume foi para exportação, mas a gente teve também a distribuição por outros estados, isso acaba ajudando um pouco, mas na prática a precificação ela mudou muito pouco, para não dizer que não mudou praticamente nada, né? Com estes volumes de subvenção que foram ofertados. Perfeito. Jonathan Pinheiro, consultor de gestão de riscos da StoneX. Obrigada por ajudar a gente a fazer esse mergulho no mercado de trigo. Fica o convite para você voltar em outras oportunidades. Com certeza, sempre um prazer. Abraço, boa tarde. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, publicou essa semana os resultados do quarto trimestre de 2025 do Produto Interno Bruto Brasileiro, PIB. Houve avanço de 2,3% ao todo, totalizando 12,7 trilhões de reais no ano. Os dados mostram que, em termos setoriais, o PIB da agropecuária cresceu 11,7% no ano em comparação a 2024. Trata-se do segundo maior resultado da série histórica, ficando atrás apenas de 2023, quando o setor registrou alta de 15,1%. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, sem o crescimento da atividade agropecuária, o PIB teria aumentado apenas 1,5%, o que indica que a agropecuária foi responsável por cerca de 1/3 da expansão econômica do país no período. Com esse desempenho, a participação do setor alcançou 7,5% do PIB total, o maior patamar da série histórica iniciada em 1996. Os demais setores da economia apresentaram um crescimento mais modesto, 1,8% em serviços e 1,4% na indústria. E aqui no Brasil, eu queria saber se você vai à feira, vai ao supermercado, se você frequenta esses locais, hortifrutis. Já reparou que as laranjas estão menores, estão rendendo menos? Nós fomos atrás da resposta, entender por que isso está acontecendo. E para isso, conversamos com Guilherme Rodrigues, gestor da pesquisa de estimativa de safra do Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus. Ele confirma que os frutos estão de fato menores e isso é reflexo da falta de chuva no Parque Citrícola Brasileiro, concentrado entre o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Vamos conferir. Ela está menor, principalmente essas variedades mais tardias. Então, só para explicar um pouco como que são as laranjas, a gente tem 3 grupos principais de laranjas. Aquela que vai ser colhida primeiro, a precoce, a meia estação, que é a pera, a mais famosa de todas, e as tardias, que é a Valência, a Natal, é a folha murcha. A florada da laranjeira é mais ou menos em setembro, outubro, novembro, é a principal. Ela floresceu em setembro do ano passado e a precoce vai ser colhida em junho. Ela ficou alguns meses no campo. A tardia floresceu em setembro do ano passado e ela está sendo colhida até agora. Então ela ficou lá 12 meses pegando tudo que tem de estresse, de temperatura e de chuva no campo. Então o que aconteceu foi que essas variedades mais tardias sofreram um impacto maior no seu crescimento, porque choveu menos no acumulado da safra. O que a gente fala choveu menos é o acumulado de maio do ano passado até janeiro agora. Então, existem meses, como por exemplo dezembro, que choveu acima da média histórica, mas se a gente pega o acumulado, a gente tem 10% a menos de chuva e em algumas regiões 30%, como Bebedouro. Mas é do cinturão citrícola. Mas o cinturão citrícola tem 340 municípios,
A gente está falando de boa parte de São Paulo. Se a gente pegar algumas safras, nós somos muito mais impactados do que a gente está sendo honesto. Por exemplo, a safra anterior foi de 230 milhões de caixas. Foi a segunda pior safra em quase 40 anos. Isso porque no momento da frutificação lá teve temperaturas muito altas e aí então o clima realmente exerceu um papel muito forte na safra anterior. Nessa safra, o que a gente está falando é de um déficit aí de 10% em relação à média histórica. Então, sim, está dentro do esperado, vamos dizer assim. A gente não consegue projetar antes. Então, só lembrando, a gente fala qual vai ser a safra em maio. Então, em maio do ano passado, a gente disse qual seria a safra até abril desse ano. Então, a gente faz uma projeção, considera o clima, mas o clima em 11 meses, ninguém acerta o clima em 11 meses. O gestor da Fundecitrus explica que o desafio do greening ainda persiste no campo e afeta uma média de 47% das lavouras no cinturão citrícola. A principal doença que nós temos, que é o greening, que é uma doença causada por uma bactéria, transmitida por um pequeno inseto, o psilídeo, ela aumentou. A gente faz anualmente o levantamento da doença. O ano passado, quando nós finalizamos o levantamento, a incidência de greening chegou a 47%. Ou seja, quase metade de todas as laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro tem a doença, está manifestando a doença. E um dos impactos, ou os impactos dessa doença são queda de fruta, redução no tamanho de fruta, redução na quantidade de suco, na qualidade de suco. Então, isso é uma doença que realmente impacta todo o setor. 47% é uma média. Nós temos regiões com menos de 1%, como o Triângulo Mineiro, e a gente tem regiões com quase 80%, que é a região de Limeira. Então, por isso que o greening ele é um xadrez que o produtor joga. Onde eu vou replantar? Onde eu vou expandir as minhas áreas, meus novos plantios? Então, esse trabalho do Fundecitrus de mapear a doença também é uma informação estratégica para o produtor. E os desafios do greening e do clima combinados têm feito com que a produção de citros se estenda para outras partes do estado de Minas Gerais, mas também para estados como Mato Grosso do Sul e Goiás. Essa expansão ela tem acontecido. A gente tem uma parceria com a Defesa Agropecuária. Ela nos fornece dados de emissão de venda de mudas. Então, o produtor, o viverista produziu uma muda em São Paulo, vendeu essa muda. Essa muda ela tem um documento que diz para onde ela foi. Então, com base nesses documentos, a gente sabe quantas mudas São Paulo produziu e para onde elas foram. Se a gente pega um passado recente, 90% da muda produzida em São Paulo ficava em São Paulo, ficava dentro do cinturão citrícola, que é São Paulo e Triângulo Mineiro. Nessa safra que a gente está vivendo, 66% da muda ficou no cinturão e o resto já saiu, 44% já saiu. E agora a gente vai, em maio, levantar esse novo número, mas provavelmente isso continua acontecendo. Existe uma expansão da citricultura para essas regiões outras regiões de Minas, Mato Grosso do Sul, essas duas são as principais. Mas, claro, vai para Goiás, vai para Paraná, vai para Mato Grosso, outros estados também. Mas Minas e Mato Grosso do Sul hoje são os dois principais destinos das mudas que saem do cinturão. Dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e a data serve para lembrarmos de dar mais atenção para as mulheres rurais e a infraestrutura para a saúde daquelas que vivem no campo. Eu te convido a acompanhar esse importante assunto na reportagem de Júlia Firmino. A ausência de unidades básicas de saúde ou postos de saúde da família em áreas rurais compromete o acesso das mulheres a exames de rotina, preventivos e orientações de saúde. Melissa Vieira, secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, explica que a falta de estrutura para a saúde é um dos motivos do êxodo rural. Nem todos os municípios do Brasil na zona rural tem o PSF, tem a unidade básica de saúde. Muitas vezes, quando tem, não abre todos os dias, e quando não abre todos os dias é uma vez na semana, e aí muitas vezes essa mulher precisa se deslocar
para a cidade para fazer o preventivo, outros exames ou até mesmo passar pelo médico. É uma das pautas da CONTAG, da Marcha das Margaridas, porque a gente entende que, de fato, o campo ter uma estrutura mínima para essa mulher ir ao médico precisa ter um PSF, precisa ter um postinho. Porque, como eu disse, muitas vezes tem que se deslocar para a cidade para precisar fazer um preventivo. Às vezes é muito difícil para as mulheres. No Brasil, 88% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes e são predominantemente rurais, segundo o IBGE. Nestas localidades, a falta de saneamento básico ainda é uma grave realidade. Dados do Unicef, da ONU, indicam que a proporção de meninas que vivem em domicílios sem água tratada é maior nas zonas rurais do que nas regiões urbanas. Alexandre Mota, presidente da Fundação Nacional da Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, alerta para o impacto da falta de saneamento básico para mulheres. O saneamento tem gênero porque, claramente, primeiro, são as mulheres que mais se preocupam com o saneamento. Porque, em geral, nas sociedades mais tradicionais e antigas, com uma mentalidade, com menos avanços do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cultural, etc. e tal, a mulher acaba assumindo a responsabilidade de ser mulheres e crianças que vão até a beira do rio para pegar água, porque não tem água na torneira, etc. Então, tem que transportar água, isso é uma tarefa diária importante. É a mulher que fica em contato com essa água que ela coletou, porque ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que lavar roupa, etc., por conta das tarefas sociais distribuídas por essa sociedade. Então, a mulher é justamente a pessoa que mais se preocupa na casa em ter uma infraestrutura adequada para a água, porque isso muda a vida delas. Por isso, o acesso à água potável é o primeiro passo para a dignidade menstrual. O absorvente é uma coisa muito importante, mas, em geral, ele assume a centralidade do debate no espaço urbano, onde as pessoas, na maioria das vezes, já resolveram o primeiro problema, que é ter acesso à água. Então, eu não queria que as pessoas se centrassem no absorvente, esquecendo da água. Como se eu resolver o problema do absorvente, então eu resolvi todos os problemas, vamos todos para casa. Bom, para aquelas mulheres da cidade que já estão com acesso à água, resolveu o problema do absorvente, estamos resolvidos, vamos para o próximo problema. Mas para as mulheres do campo, não. Quando falta água potável, aumentam as chances de pobreza menstrual, em que mulheres jovens e adultas não conseguem ter acesso à higiene durante o ciclo menstrual, um assunto ainda tratado como tabu na sociedade. Quando a gente olha, muitas vezes, a falta de políticas públicas, e aí não só políticas públicas relacionadas à pobreza menstrual, mas a questão da educação, porque uma coisa agrava a outra. Se não tem uma política mínima, né, de infraestrutura para que ela permaneça no campo, como saúde, provavelmente as outras também não vai ter, né? Então, acaba que essas mulheres jovens acabam saindo do campo mesmo, em busca de outra qualidade de vida, em busca, né, de ter renda própria. Então, infelizmente, enquanto não chega no campo uma saúde de qualidade, um postinho que abre pelo menos uma vez na semana, né, uma educação de qualidade no campo e do campo, acaba que essas mulheres não enxergam o campo como espaço de vida. E o campo é um espaço de vida que deveria ter, no mínimo, uma estrutura para que essa mulher permaneça no campo. A construção de banheiros é uma das pautas centrais da Funasa, olhando inclusive para a privacidade e a segurança de mulheres no campo. A melhoria de banheiros, água potável e saúde de qualidade nas zonas rurais também são reivindicações da Marcha das Margaridas, uma das maiores ações organizadas por mulheres rurais. O nome foi inspirado em Margarida Alves, líder sindical conhecida por defender os direitos dos trabalhadores rurais durante a ditadura militar e a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba.
A Marcha das Margaridas tem um papel crucial na denúncia da violência silenciosa no campo, incluindo o feminicídio e os assassinatos de lideranças, como foi o caso da Margarida. Em um Brasil majoritariamente rural, não existe dados concretos específicos sobre a violência contra a mulher no campo. Não se faz esse levantamento de quantas mulheres estão morrendo pelos interiores do Brasil. Falar sobre a pauta de mulheres no agro só haverá êxito de verdade quando mulheres de pequenas, médias e grandes propriedades de todas as raças e etnias, e também agrônomas, veterinárias e outras profissionais que atuam no campo, forem ouvidas, tiverem visibilidade e se sentirem confortáveis de verdade a falar, seja falar de menstruação, seja falar da situação dos banheiros péssimos pelas estradas do Brasil, ou falar principalmente dos abusos sofridos no campo. É uma luta da sociedade, uma luta coletiva, fazer com que as mulheres rurais estejam nos locais de debate, estejam no centro das políticas públicas e sejam consideradas com mais frequência na rotina dessas discussões. No próximo bloco, vamos voltar a falar do cenário internacional, olhando para o acordo Mercosul-União Europeia e, aqui no Brasil, a previsão do clima e os impactos das chuvas para produtores rurais de Minas Gerais. Não sai daí, é rapidinho. Hora H do Agro. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da ANIL, desenvolvedor Back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. No meio do barulho da cidade, existe uma frequência que transforma a viagem. A Classic Pan está na faixa estendida do seu rádio. Sabe o que isso significa? Que você pode ouvir a nossa programação no seu carro com ainda mais qualidade. É simples. Sintonize 76.7 e viva a experiência Classic Pan. Classic Pan. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o Congresso Nacional aprovou essa semana o que já é considerado um dos maiores blocos de livre comércio do mundo, com cerca de 700 milhões de consumidores. O acordo comercial do Mercosul com a União Europeia avança agora para a fase de implementação. A reportagem é de Igor Damasceno. Deputados e senadores ainda vão tentar ajustar o texto para proteger setores considerados sensíveis da economia, principalmente o agronegócio, antes do acordo entrar efetivamente em vigor. Foram quase 3 décadas de negociações. Até por conta disso, a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, senadora Tereza Cristina, destacou a importância do acordo para o Brasil. Ele é um acordo que ele fala de acesso de comércio, de serviço, de
segurança jurídica, de acordos, enfim. Ele é um acordo super abrangente, né, e que vai beneficiar muito o Brasil. Todo acordo, quando entra produtos agrícolas, né, sempre tem o ponto da grande discussão e foi o ponto que emperrou por muito tempo esse acordo. O principal objetivo agora é a construção das chamadas salvaguardas, medidas de proteção que visam resguardar os interesses dos produtores brasileiros. Essa negociação envolve diferentes frentes dentro do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o principal responsável pela política comercial, atua diretamente com o Itamaraty na parte diplomática, enquanto o Congresso Nacional discute instrumentos legais que possam garantir proteção a produtores brasileiros diante de eventuais restrições impostas pelos países europeus, como explica o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade. Setores que se sentirem prejudicados vão poder nos procurar para a gente poder, junto com o Executivo, mitigar as dificuldades que com certeza deverão aparecer pela frente no transcorrer da implantação desse acordo. Ou seja, nós vamos dar a oportunidade para os setores que estão envolvidos nessa composição desse acordo, para que eles possam não se sentir abandonados e estarem com uma assessoria pronto, a tempo e a hora, no sentido de dar a eles toda a orientação necessária de como fazer para se estabelecer diante desse acordo, como que na prática isso vai poder chegar para que a empresa possa ter condições de fazer as exportações. O acordo, que já foi aprovado pela Câmara e Senado, prevê a redução gradual de tarifas e a ampliação de cotas para diversos produtos agrícolas do Mercosul. Entre as principais commodities contempladas estão carne bovina, carne de frango, açúcar, etanol, arroz, mel e soja, além de produtos agroindustriais. Em contrapartida, a União Europeia deve ampliar o acesso ao mercado do Mercosul para bens industriais, como automóveis, máquinas, vinhos e queijos. O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plogger, destacou as competências do Brasil com um acordo histórico. A gente vai comprar melhor e vai vender melhor, porque a gente também tem competências, né? A nossa biocompetitividade, ela é muito forte. E é aí que eles lá também estão vendo a mesma coisa, tem vantagens e desvantagens. Mas a futuro temos muito mais vantagens nesta cooperação com a União Europeia, e a União Europeia também tem muitas vantagens, e é isso que nós temos que trabalhar melhor no conjunto. No Congresso brasileiro, a avaliação predominante é de que há consenso político para a ratificação do tratado. Mesmo parlamentares que defendem ajustes consideram que o acordo abre espaço para ampliar a presença do Brasil no mercado europeu. Para o senador Humberto Costa, o acordo resguarda todos os setores da economia brasileira. À medida em que possa haver qualquer tipo de desequilíbrio, seja por uma invasão de produtos europeus aqui no Brasil, ou por preços que estejam sendo praticados por eles, que possam prejudicar o desenvolvimento da nossa economia, o país terá a condição de implementar tarifas que estabeleçam esse equilíbrio. No cenário regional, o avanço do acordo também ganhou impulso com a ratificação já concluída por Uruguai e Argentina, que foram os primeiros países do Mercosul a aprovar o tratado. Só falta agora a aprovação pelo Congresso do Paraguai. Mesmo assim, o processo ainda enfrenta desafios. O Parlamento Europeu encaminhou o texto para análise jurídica na Corte de Justiça da União Europeia e alguns países, especialmente a França, continuam pressionando por regras ambientais e agrícolas mais rígidas. Enquanto as discussões seguem nos dois lados do Atlântico, as autoridades brasileiras tentam equilibrar interesses, ampliar o acesso ao mercado europeu e, ao mesmo tempo, garantir instrumentos de proteção para os setores mais expostos da economia. As chuvas recentes na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, deixaram estragos para pessoas e produções rurais.
Nossa equipe foi entender o tamanho dos prejuízos e você confere agora na reportagem de Natália Calisto, Daniele Maia e Camila Yunes. O grande volume de chuva deixou marcas profundas na zona da Mata Mineira. A região tenta, aos poucos, calcular os prejuízos e seguir em frente diante daquilo que é incalculável, as perdas humanas. Mas no agronegócio, produtores rurais viram lavouras serem destruídas pela força das águas e o trabalho de meses ser completamente levado. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, pelo menos 402 produtores sofreram perdas expressivas. Ubá é o município mais afetado nas produções agropecuárias. Foram 205 produtores prejudicados, seguido de Juiz de Fora, com 109, e Matias Barbosa, com 88. O Luiz Fernando é uma dessas pessoas. O agricultor tem vários cultivos na propriedade: hortaliça, quiabo, abobrinha, milho, feijão e banana. A maior parte das produções não foi afetada, mas as bananeiras, principal fonte de renda dele, não tiveram a mesma sorte. Eu fico até meio triste de falar, mas ficou uma coisa horrorosa. Ela deitou tudo, porque um dia antes eu vi minha plantação de um jeito. No outro dia eu cheguei lá, parecia que não tinha nada. Tudo no chão. É muita tristeza, tá? O Luiz Fernando disse que nunca tinha visto nada parecido. E ele não está errado. As fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira foram provocadas por vários sistemas que atuaram de forma conjunta na região sudeste, com destaque para o calor e a umidade. Essa foi uma das maiores tragédias da região desde 1961. Os números ainda estão sendo quantificados e podem aumentar. Os impactos ocorreram em diferentes frentes e áreas diversas da cadeia produtiva. A logística, por exemplo, foi duramente afetada, com mais de 30 pontes destruídas em Ubá, além dos deslizamentos impedindo o escoamento dos produtos. A preocupação incide sobre os itens que não tinham como ser escoados, mas também com as culturas que ainda permanecem nas lavouras. As águas da chuva em grande volume provocam o que chamamos de lixiviação. A água literalmente lava os nutrientes do solo, empobrecendo aquele território, acarretando em outros problemas, como lembra o gerente regional do sistema FAENG-SENAR em Juiz de Fora, Emerson Simão. O segundo ponto, que é extremamente preocupante, é aquelas culturas que ainda permanecem nas lavouras, nas áreas de cultivo. Há relatos de lixiviação do solo e exposição do sistema radicular da planta, no qual ela perde potencial produtivo e pode não vir a ser consumido pelos consumidores. Então é um outro problema que a gente tem. Emerson também não descarta um possível aumento nos preços. O governo mineiro disse que ainda não foi possível quantificar em valores os prejuízos. O superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado, Feliciano Nogueira de Oliveira, afirmou que a gestão tem atuado desde o início para dar suporte aos produtores e reforçou a liberação de créditos. O BDMG liberou no último sábado, um volume de 200 milhões de reais em linhas de crédito emergenciais para microempresários, pequenas empresas, atendendo inclusive o setor do agronegócio. Desde o primeiro momento já iniciamos e com o trabalho da Emater em termos de prestar assistência técnica, orientação, apoio aos produtores que foram imediatamente atingidos. O Luiz Fernando disse não ter recebido auxílio ainda, mas nutre esperanças. Não, até agora ninguém falou nada não, entendeu? Eu estou ouvindo alguns boatos que pode acontecer de visita, mas nada de concreto, que ninguém me falou pessoalmente, entendeu? Então eu acredito que pode ter um pouco de esperança que eles vão olhar para o lado do agricultor. Vamos ver, De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva atrapalhou o plantio da segunda safra do milho, atrasando operações essenciais. Vamos continuar nessa temática no Por Dentro do Clima de hoje. Por Dentro do Clima.
Quem vai nos guiar para a previsão do clima essa semana é a Ludmila Camparotto. Obrigada pela participação mais uma vez, Lud. Queria começar então falando sobre a região de Minas. Como que está a previsão, olhando aí para um cenário em que a florada dos cafezais já está aí sentindo a questão do clima, tem a citricultura que a gente falou mais cedo, a própria produção de mangas também já está sendo afetada. O que a gente pode trazer de notícias para essa região? Olá, Mariana. Olá a todos. Mariana, nós temos uma notícia que preocupa um pouco, né? Principalmente os produtores dessas áreas já atingidas pelas chuvas no final de fevereiro, porque essa próxima semana tende a ser marcada por chuvas frequentes sobre áreas de Minas, né? Matias Barbosa mesmo é uma cidade que, na média, pode receber volumes acumulados ainda acima de 200 milímetros. Então, é uma preocupação, principalmente essa segunda, terceira semana do mês de março, que vem, sim, com uma tendência de chuvas frequentes e volumosas, principalmente em relação à parte fitossanitária, da parte de hortifruticultura, vai sentir bastante. A gente pode ter um aumento da pressão de doenças fúngicas, doenças bacterianas, né, principalmente mela, pinta preta, que pode afetar bastante a produção na região. Então, é um ponto de atenção, principalmente para a parte de HF na região. Já em termos de desenvolvimento, né, do café, como você mencionou, também citros, né, nós temos uma condição mais favorável, porque nesse momento essa umidade ajuda principalmente ao desenvolvimento das plantas e pensando na florada que vem lá pela frente, lá em 26, 27, né? Então, para desenvolvimento das plantas e dos frutos, a gente tem uma boa condição. Porém, né, o ponto de atenção fica lá na frente, né, quando a gente vai ter esse fenômeno El Niño se confirmando ou não. Mas nesse momento, eu acho que o grande ponto de atenção é principalmente voltado para a parte de HF. E também não podemos esquecer de falar de El Niño, porque, pelo que eu conversei, inclusive, com o Marco Antônio semana passada aqui, estamos nos encaminhando para um El Niño, né? O que já dá para falar a respeito? O que vocês têm acompanhado aí pela Rural Clima? Mariana, eu acho que o ponto de atenção nós temos essa tendência de, pelo menos, ter o aquecimento das águas do Pacífico e, possivelmente, a formação de um El Niño no segundo semestre agora de 2026. Por enquanto, é muito cedo para falar de intensidade desse fenômeno, mas alguns pontos, né, a gente já tem que ir observando. Principalmente falando nessas áreas produtoras de citros, café, a tendência de que o inverno seja com algumas chuvas. Então, existe a possibilidade de um inverno um pouco mais úmido, o que deixa esse estresse, né, principalmente para o café, para citros, um pouco menos intenso. E com as chuvas retornando já ali entre agosto e setembro. Então, é uma característica, quando a gente tem essa tendência de ir para um El Niño, né, das chuvas chegarem um pouco mais cedo. Então, realmente, as floradas podem acontecer um pouco mais cedo esse ano. E um grande ponto de atenção fica por conta das temperaturas, porque nós poderemos ter uma primavera com temperaturas máximas mais elevadas. Então, a gente tem uma florada do café, dos citros, e depois uma semana um pouco mais, né, com chuvas irregulares, e aí as temperaturas sobem bastante. E se ficar acima de 35 graus, né, pode trazer a formação de estrelinhas, abortamento, né, de flores, tanto dos citros quanto do café. Então, esse é um ponto de atenção, principalmente falando nessa possibilidade aí de ter o El Niño. E não falo nem de formando, né, um El Niño forte, mas só pelo fato da gente ter um El Niño, mesmo que de fraca intensidade, ainda em formação, as temperaturas é um ponto de atenção. E as chuvas irregulares ali entre outubro, novembro, que podem acontecer, principalmente na faixa central do país. E Lud, não dá para a gente deixar de falar de soja, de como fica o clima para quem está colhendo, mas também já tem muita gente ali se preparando para o plantio da segunda safra, né? Queria entender com você o que vocês têm também aí sugerido, indicado para quem confere as previsões da Rural Clima. Ariana, nós estamos entrando num ponto assim importante, né? O plantio da segunda safra já está saindo um pouco da janela considerada mais ideal. Nós tivemos atraso, né, na semeadura da soja, agora com toda essa chuva,
a colheita tem sido prejudicada, então os produtores não conseguem avançar de maneira plena sobre as lavouras, principalmente áreas de Goiás, áreas de Minas, São Paulo. Então essas chuvas que aconteceram no final de fevereiro atrapalharam muito o pleno avanço das colheitas. Claro, Mato Grosso também sofrendo paralisações, principalmente áreas do Mato Piba. E nós temos ainda durante essa semana uma condição de muita chuva na faixa central do país, o que vai manter os trabalhos no campo bastante prejudicados, paralisados em alguns momentos. Então isso prejudica tanto a finalização da colheita da soja, tem muitos produtores que ainda têm muita soja para colher, e com isso o plantio do milho vai ficando cada vez mais atrasado e saindo de uma janela ideal. Então, a partir de agora, a gente já tem um risco, com as lavouras de milho, principalmente, porque nós temos uma condição de chuvas indo mais ou menos de maneira um pouco regular até meados de abril. Já na segunda quinzena de abril e início de maio, podem acontecer algumas chuvas na região central? Pode, mas não deve ser para todo mundo. E aí, as lavouras que ainda serão semeadas, estão sendo semeadas agora, ficam muito no limite de faltar água ali no final, em pleno enchimento de grãos. Então, realmente, é um ponto de atenção. Áreas do Mato Piba também devem ter problemas para colher, principalmente mais para o finalzinho dessa semana. Então, mais paralisações aí, e sem contar a logística, Mariana, que a gente já tem visto, o problema com as estradas, caminhões, porque os portos também estão em áreas com bastante chuva. Então, o mês de março ainda vai ser complicado para o pleno avanço dos trabalhos no campo. É interessante esse ponto que você traz do Mato Piba. É bom que a gente já fica com uma pauta para a semana que vem para entender como impactou ou não. E essa questão de logística, sem dúvida, A gente trouxe bastante esse ponto também em relação à logística, olhando para a guerra, para os navios. Então tá complicado para quem está em alto mar, tá complicado para quem está em terra, e o clima faz toda a diferença para a tomada de decisão. Lud, te agradeço muito por participar novamente com a gente. Conto com você aqui em outras oportunidades. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Mariana. Até a próxima. E essa semana, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, participou do programa Bom Dia Ministro, produzido pela EBC do Governo Federal. Logo no início da entrevista, Teixeira falou exatamente a respeito das medidas que a pasta deve tomar em relação aos impactos das chuvas para os produtores mineiros. Do ponto de vista do MDA, todos aqueles que tinham financiamento agrícola e que tiveram perdas, elas serão cobertas pelo seguro agrícola, e também o financiamento será repactuado. E se essa pessoa mostrar que ela teve perdas, o financiamento será repactuado na proporção dessas perdas. Agora, de fato, é acompanhar se esse crédito chega até os produtores rurais, porque a gente sabe que há reclamação dos produtores gaúchos que sofreram com as enchentes em 2024. Então, que venham soluções e não mais problemas para quem já está enfrentando essa realidade complicada aí, resultado do clima. E agora o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo que faz o programa comigo e a gente te espera na semana que vem. Até lá, um abraço. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.